Roma 41 d.C. Um homem é esfaqueado 30 vezes pelos próprios guarda-costas. Seu crime? Fazer sexo com as 3 irmãs, declarar guerra contra o oceano e transformar seu cavalo em político. Este homem era Calígula, o imperador que acreditava ser um deus, obrigava senadores a beijar seus pés e ordenava execuções durante o café da manhã, porque achava divertido. O que transformou um jovem promissor no tirano mais sádico da história. E por quê? 2. 00 anos depois, ainda não conseguimos desviar o olhar. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos de Calígula, separando os fatos das lendas e tentando entender o que realmente se passava na cabeça desse homem que, por apenas 4 anos, comandou o maior império do mundo antigo como se fosse seu playground pessoal. Ao final, você não só conhecerá as histórias mais bizarras e perturbadoras deste imperador romano, mas também entenderá por que sua breve passagem pelo poder ainda fascina historiadores, cineastas e psicólogos. E sim, vamos descobrir se ele realmente tentou fazer de seu cavalo um senador. Antes de ser o imperador que deixou Roma de cabelo em pé, Calígula era apenas um garoto chamado Caio Júlio César Augusto Germânico. Um nome pomposo demais para uma criança, não é? Os legionários que serviam sob o comando de seu pai pensaram o mesmo. Nascido no ano 12 d.C., ele costumava acompanhar o pai, o general Germânico, em campanhas militares ainda muito pequeno. Os soldados achavam hilária a visão daquele menino vestido com um uniforme militar em miniatura, incluindo as caligae, as sandálias de couro usadas pelos legionários romanos. Daí o apelido Calígula, que significa literalmente botinhas ou sandalinhas. Imaginem só, o homem que mais tarde seria temido em todo o Império Romano era conhecido como Senhor Botinhas. É como chamar Darth Vader de Senhor Pantufinhas. Simplesmente não combina com a imagem aterrorizante que temos dele hoje. Mas a infância adorável de Calígula não duraria muito. Seu pai, Germânico, era extremamente popular, algo que despertou a paranoia de Tibério, o então imperador. Não demorou para que Germânico morresse em circunstâncias misteriosas durante uma viagem à Síria. Envenenado, provavelmente. E por ordem de quem? Adivinhe, a família de Calígula foi sistematicamente destruída por Tibério. Sua mãe, Agripina, foi exilada em uma ilha onde morreu de fome. Um de seus irmãos se suicidou. O outro morreu de inanição em uma cela. É como se a Netflix tivesse escrito uma temporada particularmente brutal de Game of Thrones ambientada em Roma. Calígula sobreviveu porque era jovem demais para representar uma ameaça imediata. Ele acabou sendo enviado para viver com o próprio Tibério na ilha de Capri, que era menos um paraíso tropical e mais um parque de diversões sádico para um imperador velho e pervertido. O jovem Botinhas passou 6 anos ali, testemunhando as depravações de Tibério, aprendendo a sobreviver pela dissimulação e provavelmente alimentando um ódio profundo que só cresceria com o tempo. Para não ser morto, ele precisava sorrir para o homem que destruiu sua família. Imaginem o que isso faz com a psique de um adolescente. Quando Tibério finalmente morreu em 37 d.C., aos 77 anos, Calígula assumiu o poder com apenas 24 anos. E Roma inteira celebrou. Afinal, ele era filho do amado Germânico, o herói militar que nunca chegou a ser imperador. Finalmente pensavam um governante jovem e enérgico para substituir o velho e recluso Tibério. Mal sabiam eles que estavam trocando um tirano discreto por outro que faria questão de exibir cada um de seus delírios. Se você se teletransportasse para os primeiros 6 meses do governo de Calígula, provavelmente diria: esse cara é ótimo. Não entendo por que tem uma reputação tão ruim na história. Ele começou seu reinado com uma série de medidas populares. Libertou prisioneiros políticos, reduziu impostos, promoveu espetáculos grandiosos para o povo e até devolveu propriedades confiscadas por Tibério. Era como se um novo dia tivesse amanhecido em Roma.
As pessoas comemoravam nas ruas, e o Senado pensava ter encontrado um parceiro com quem poderia trabalhar harmoniosamente. Calígula até permitiu a leitura pública dos textos de historiadores que haviam sido banidos por Tibério, restaurando uma certa liberdade de expressão. E ele trouxe de volta do exílio suas irmãs, especialmente Drusila, por quem tinha um apego especial. E quando digo especial, estou sendo... Bem, veremos isso mais tarde. Mas então, por volta do 6º mês de seu governo, algo aconteceu. Calígula adoeceu gravemente. Alguns historiadores sugerem que foi encefalite, outros acreditam que foi um colapso nervoso. Qualquer que tenha sido o problema, quando Calígula se recuperou, Roma se viu diante de um homem muito diferente. É como se alguém tivesse desligado o botão de imperador razoável e ligado o interruptor de tirano megalomaníaco. E o que veio depois faria até os roteiristas de séries sobre a realeza dizerem: não, isso é exagerado demais, ninguém vai acreditar. Após sua doença misteriosa, Calígula voltou com uma nova visão de si mesmo. Ele não era apenas o imperador de Roma, ele era um deus. Agora, os romanos até tinham um certo precedente para imperadores que se tornavam deuses após a morte. Augusto, o primeiro imperador, foi deificado depois que morreu. Mas Calígula, ele não queria esperar por algo tão inconveniente quanto a morte para receber adoração divina. Ele começou a aparecer em público vestido como diferentes divindades. Um dia era Júpiter, no outro Apolo, depois Vênus. Sim, Vênus, a deusa do amor e da beleza. Calígula não se limitava a gêneros quando se tratava de sua persona divina. É como se todo dia fosse Halloween no Palácio Imperial, mas ninguém tinha coragem de dizer que o traje do imperador estava ridículo. Calígula mandou remover as cabeças das estátuas dos deuses em vários templos e substituí-las por réplicas do seu próprio rosto. Imagine entrar num templo para fazer uma oração a Júpiter e dar de cara com o rosto de Calígula no corpo do deus. É como se alguém hoje photoshopasse a própria cara em imagens de Jesus, Buda e Maomé simultaneamente, e depois exigisse ser adorado. Ele até construiu um templo dedicado a si mesmo, onde sua estátua de ouro recebia oferendas diárias. Os sacerdotes desse culto, cavalos, estou brincando, eram cidadãos ricos que pagavam fortunas pelo privilégio de adorar Calígula, um imposto de admiração divina, digamos assim. E quando ele não estava bancando o deus, Calígula afirmava conversar regularmente com outros deuses. De acordo com Suetônio, um dos seus biógrafos, ele costumava convidar a lua para sua cama. Não estamos falando metaforicamente. Ele literalmente dizia que tinha relações sexuais com a deusa da lua. Hoje em dia, isso seria no mínimo um case para um psiquiatra, mas na Roma antiga, só mais um dia na vida do imperador Calígula. Se você acha que as famílias reais modernas têm problemas, espere até conhecer o relacionamento de Calígula com suas irmãs, especialmente Drusila. Segundo relatos antigos, Calígula e Drusila mantinham um relacionamento incestuoso desde a adolescência. Quando se tornou imperador, ele tratava abertamente a irmã como sua esposa, mesmo quando ambos tinham outros cônjuges. Alguns historiadores sugerem que ele até a declarou sua herdeira oficial, algo inédito para uma mulher na política romana. Mas aqui está a questão. Será que isso realmente aconteceu? Ou foi propaganda política contra Calígula após sua morte? Os historiadores contemporâneos a Calígula, como Sêneca e Fílon, que não economizaram críticas ao imperador, jamais mencionaram incesto. Esta acusação só aparece em Suetônio, que escreveu quase 80 anos depois da morte de Calígula. É como se alguém hoje escrevesse sobre escândalos da Segunda Guerra Mundial, baseando-se apenas em rumores e histórias de terceiros. O que sabemos com certeza é que quando Drusila morreu repentinamente em 38 b.C., Calígula ficou devastado. Ele declarou luto público, proibiu qualquer forma de entretenimento em Roma, até rir em público podia resultar em execução, e divinizou a irmã.
a primeira mulher a ser oficialmente deificada em Roma. Após a morte de Drusila, Calígula teria voltado suas atenções incestuosas para suas outras duas irmãs, Livila e Agripina, que, aliás, viria a ser mãe do futuro imperador Nero, outra joia da coroa romana. Porém, por alguma razão, ele logo se cansou delas e as exilou sob acusações de conspiração. Se isso parece uma novela mexicana com togas, saiba que ainda nem chegamos às partes mais bizarras. Todo mundo já ouviu falar que Calígula nomeou seu cavalo como senador ou cônsul. É provavelmente a história mais repetida sobre ele, usada como o exemplo supremo de sua insanidade. O cavalo em questão chamava-se Incitatus, impetuoso, em latim, e era o favorito de Calígula nas corridas. De acordo com Suetônio, Incitatus vivia em um estábulo de mármore, dormia em mantas de púrpura, cor reservada à realeza. Usava colares de pedras preciosas e era servido por uma equipe de 18 criados. Vizinhos do estábulo eram obrigados a manter silêncio absoluto quando o cavalo estava descansando. A penalidade por perturbar o sono de Incitatus? Morte, é claro. E para completar, Calígula teria convidado o cavalo para jantar, oferecendo-lhe aveia dourada e vinho em taças de ouro. Mas ele realmente nomeou Incitatus como senador? Provavelmente não. A tese mais aceita pelos historiadores modernos é que Calígula apenas ameaçou nomear o cavalo como cônsul ou senador para insultar os políticos romanos. Era sua maneira de dizer: meu cavalo faria um trabalho melhor que vocês, bando de inúteis. Não era loucura, era desprezo deliberado, uma provocação calculada para humilhar o Senado, que Calígula via como um obstáculo ao seu poder absoluto. O equivalente romano a um presidente moderno dizer: meu labrador poderia substituir o Congresso inteiro e ninguém notaria a diferença. Embora não haja evidências de que Incitatus tenha realmente assumido qualquer cargo oficial, a história pegou porque ilustra perfeitamente a imagem de um governante que perdeu completamente o senso de realidade, um tema infelizmente recorrente na história mundial. Se há uma história sobre Calígula que realmente aconteceu e é tão bizarra quanto parece, é sua declaração de guerra contra Netuno, o deus do mar. Em 40 d.C., Calígula reuniu suas legiões na costa da Gália, atual França, supostamente para invadir a Britânia. Os soldados estavam prontos, as armas preparadas, mas então, em vez de ordenar que embarcassem nos navios, Calígula deu uma ordem surpreendente: atacar o oceano. Segundo Suetônio, ele mandou que os soldados coletassem conchas do mar e enchessem seus capacetes e as dobras de suas túnicas com elas, chamando-as de os despojos do mar devidos ao Capitolino e ao Palatino. Imaginem a cena: milhares de legionários romanos, os guerreiros mais temidos do mundo antigo, de joelhos na areia, catando conchinhas como crianças na praia. E enquanto isso, Calígula proclamava vitória sobre Netuno, o deus dos mares. Para completar o espetáculo, ele mandou construir um farol no local como monumento ao seu sucesso e retornou a Roma para realizar um triunfo, a cerimônia reservada aos generais que voltavam de campanhas vitoriosas. As conchas foram exibidas como troféus de guerra. Por que ele faria algo tão absurdo? Algumas teorias. Era uma punição humilhante para as legiões que se recusaram a seguir suas ordens de invadir a Britânia. Calígula estava zombando das tradições militares romanas que considerava ultrapassadas. Era uma piada elaborada, demonstrando seu senso de humor peculiar. Ele realmente acreditava estar em guerra com um deus. Qualquer que seja a explicação, este episódio revela muito sobre como Calígula enxergava seu próprio poder, tão absoluto que podia desafiar até mesmo os deuses e transformar as poderosas legiões romanas em coletores de conchas. Com tantos inimigos acumulados em tão pouco tempo, o fim de Calígula era previsível. Em 24 de janeiro de 41 d.C., apenas 4 anos após assumir o poder,
ele foi brutalmente assassinado. A conspiração foi liderada por oficiais da Guarda Pretoriana, os mesmos homens que deveriam protegê-lo. Calígula estava saindo de um espetáculo teatral quando foi emboscado por Cássio Quereia e outros guardas. Eles o esfaquearam pelo menos 30 vezes, não deixando chance de sobrevivência. Por que Quereia odiava tanto Calígula? Bem, o imperador costumava ridicularizá-lo publicamente, chamando-o de afeminado e dando-lhe senhas como Vênus e Príapo, o deus da fertilidade com um falo enorme, durante as trocas de guarda. Sim, Calígula morreu parcialmente porque não conseguia resistir a fazer bullying com seus próprios guarda-costas. A violência não parou com Calígula. Os conspiradores também mataram sua esposa Cesônia e sua filha pequena, cujo crânio foi esmagado contra uma parede. A dinastia inteira precisava ser exterminada, na visão dos assassinos. O Senado tentou usar o momento para restaurar a República, eliminando de vez o sistema imperial. Mas enquanto discutiam acaloradamente no fórum, algo inesperado aconteceu. Os soldados da Guarda Pretoriana encontraram Cláudio, tio de Calígula, escondido atrás de uma cortina no palácio. Eles o proclamaram imperador na hora. Cláudio, que Calígula considerava um idiota inofensivo por causa de sua deficiência física e gagueira, tornou-se o quarto imperador de Roma. E seu primeiro ato, executar todos os assassinos de seu sobrinho, não por amor a Calígula, mas para estabelecer o precedente de que matar imperadores, mesmo os loucos, tinha consequências. O corpo de Calígula foi parcialmente cremado e enterrado às pressas, sem funeral de Estado, sem honras, sem divinização. As estátuas dele foram derrubadas, seu nome apagado de monumentos. Roma queria esquecer rapidamente aqueles 4 anos, mas obviamente não conseguiu. Depois de tantas histórias bizarras, chegamos à questão central. Calígula realmente era louco? Ou havia método em sua aparente loucura? Os historiadores modernos estão cada vez mais céticos quanto à imagem tradicional de Calígula como um lunático completo. Afinal, quase tudo que sabemos sobre ele foi escrito por seus inimigos ou décadas após sua morte. As fontes mais confiáveis sobre qualquer figura histórica são os relatos contemporâneos. No caso de Calígula, os escritos de Fílon e Sêneca, que viveram durante seu reinado. Eles o descrevem como cruel, arrogante e tirânico, mas não como insano. É provável que Calígula sofresse de alguma condição mental, possivelmente agravada pela doença que teve no 6º mês de governo. Alguns sugerem epilepsia, outros apontam para transtorno de personalidade narcisista ou antissocial. Mas muitas de suas ações loucas também podem ser interpretadas como movimentos políticos calculados. O autoproclamado status divino, uma tentativa de estabelecer uma monarquia absoluta, seguindo o modelo egípcio, eliminando a necessidade de compartilhar poder com o Senado. A humilhação constante dos senadores, uma estratégia para enfraquecer uma instituição que limitava seu poder. Os gastos extravagantes, uma forma de consolidar sua popularidade entre as massas e as legiões. As execuções arbitrárias, um método eficaz de semear terror e eliminar potenciais rivais. Talvez Calígula não fosse louco, apenas malvado. Um homem traumatizado por uma infância marcada pelo assassinato e traição, que chegou ao poder absoluto muito jovem e sem preparação adequada, e decidiu que a crueldade era a melhor forma de governar. Ou talvez ele realmente acreditasse ser um deus. Afinal, em um mundo onde um jovem de 24 anos pode controlar o destino de milhões de pessoas e dispor de riquezas ilimitadas, é fácil perder o contato com a realidade. A verdade é que nunca saberemos com certeza o que se passava na mente de Calígula. E talvez seja essa ambiguidade que o torna tão fascinante mesmo depois de 2 milênios. A breve e turbulenta passagem de Calígula pelo poder deixou uma marca indelével na história romana e na cultura ocidental.
Seu nome se tornou sinônimo de tirania, extravagância e loucura no poder. O que podemos aprender com a história deste imperador bizarro? Talvez que o poder absoluto realmente corrompe absolutamente. Que sociedades precisam de instituições fortes para conter os impulsos de seus líderes, que a linha entre genialidade política e insanidade pode ser assustadoramente tênue. Ou talvez a lição seja mais simples. Não importa quão poderoso você seja, não humilhe publicamente os caras armados responsáveis por sua segurança. Se este vídeo fez você refletir sobre o poder e seus limites, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com aquele amigo que sempre quis saber por que um imperador romano declararia guerra contra o mar. E me diga nos comentários, se você pudesse jantar com qualquer figura histórica, escolheria Calígula? Ou prefere não arriscar terminar a noite como parte do cardápio? Até o próximo mergulho na história dos líderes mais peculiares da humanidade. E lembre-se, por mais estranho que seja seu chefe atual, ele provavelmente não tenta fazer você adorá-lo como um deus ainda.